Gotham é aterrorizada por uma onda de roubos misteriosos, cometidos por ladrões que se movem com a agilidade de feras e somem no subsolo. Ao investigar, Batman descobre que os criminosos são, na verdade, crianças exploradas por uma figura sádica conhecida como o Rei do Esgoto, que comanda um reino de miséria nos esgotos da cidade. O Cavaleiro das Trevas é forçado a descer a um labirinto fétido para enfrentar este tirano e salvar as almas inocentes de uma vida de escuridão e terror, e uma corrida desesperada para quebrar o ciclo de abandono de Gotham. Capítulo 1 O Mistério do Submundo, Parte 1 A cidade de Gotham era uma tapeçaria tecida com sombras e o aroma acre da Bahia, que naquela noite se misturava ao cheiro de graxa e ferrugem das docas. A escuridão era uma entidade pesada que engolia o som e a luz, e as luzes de sódio fracas nos postes da rua mal conseguiam afastar a penumbra que pairava sobre o Armazém 4 da Gothcorp. Este não era um lugar de grandes manifestações de riqueza, mas sim um depósito de componentes eletrônicos de precisão, valiosos para o submundo tecnológico que fervilhava na cidade. O Armazém 4, com suas paredes de tijolos enegrecidos e o telhado arqueado, parecia uma caixa forte adormecida, guardando seus segredos sob cadeados robustos. Por volta das 3 da manhã, no entanto, a quietude foi violada. Não por um estrondo dramático, mas por um som sutil, quase inaudível. O clique de uma fechadura sendo forçada com uma destreza assombrosa. Seguiu-se o som abafado de algo pesado sendo arrastado sobre o concreto áspero no interior. O sistema de segurança do armazém, antigo e notoriamente falho, reagiu com um atraso significativo. Quando a luz vermelha de emergência, montada no alto de uma das paredes externas, finalmente piscou, seu brilho era tão fraco que mais parecia uma ferida na escuridão do que um aviso eficaz. O alarme sonoro também não era o berro ensurdecedor que se esperaria de uma instalação de segurança máxima. Era um zunido distante, quase um gemido robótico, que mal penetrava o silêncio denso da noite. O guarda de segurança do turno, um homem idoso e cansado chamado Jack, estava tomando café a 2 quarteirões de distância, no posto de controle principal das docas. Quando o zunido finalmente alcançou seus ouvidos, soou-lhe mais como o canto de um grilo mecânico. Ao se aproximar do Armazém 4, seus passos eram lentos, e o arrastar de suas botas no cascalho era o som mais alto no ambiente. Jack chegou ao local ofegante, com a lanterna tremendo nas mãos. A grande porta de aço lateral do armazém estava entreaberta por uma fresta mínima, suficiente para um corpo pequeno passar. Com a cautela típica de quem já viu demais em Gotham, ele empurrou a porta. O interior era um labirinto de sombras projetadas pelas pilhas de caixas de papelão e madeira. A lanterna de Jack cortou a escuridão, revelando algo inesperado. Não eram os vultos pesados e desajeitados de criminosos comuns que ele esperava. Em vez disso, a luz capturou movimentos fugazes, rápidos e rastejantes. Jack ouviu o raspar de tecidos ásperos e o bater leve de pés descalços ou calçados muito finos. "Quem está aí? Polícia!" Ele gritou, tentando injetar autoridade em sua voz. A resposta foi o silêncio, seguido de uma série de sons que desafiavam a lógica. Um salto leve e inesperado que vinha do topo de uma pilha de caixas de cerca de 2 metros de altura, seguido do escorregar rápido de uma figura que rastejou para o chão e desapareceu atrás de uma estante metálica. Outra figura, ainda menor, parecia rastejar com a agilidade de um felino entre as frestas das caixas, movendo-se com uma familiaridade assombrosa com o labirinto. Jack mal podia processar o que via e ouvia. Eram figuras pequenas, escuras, quase como duendes, mas terrivelmente ágeis. Seus movimentos não eram de ladrões profissionais, mas de criaturas habituadas a viver na escuridão e a usar o ambiente a seu favor. Eles saltavam e rastejavam com uma coordenação quase acrobática, como se tivessem nascido para se mover em espaços apertados e verticais. Em pânico,
Jack disparou a sua arma para o ar, mas o estampido apenas fez com que o claque-claque das pequenas figuras desaparecesse ainda mais rápido, levando consigo 3 caixas de componentes eletrônicos. Quando a polícia chegou, tudo que encontraram foi o guarda em estado de choque e a porta entreaberta, o ar no interior do armazém levemente alterado pelo cheiro de lodo seco e umidade. O som da sirene da polícia de Gotham, embora previsível, sempre anunciava sua chegada. Para ele, no entanto, era um som secundário. O verdadeiro anúncio foi o breve e enigmático relatório de rádio que Alfred lhe havia transmitido. Roubo na doca, ladrões pequenos e selvagens, conforme o detetive Bullock. O Cavaleiro das Trevas desceu sobre o telhado do Armazém 4 com a graça silenciosa de um morcego que encontra sua presa. A aterrissagem mal perturbou o ar estagnado da noite. Sua capa, um tecido resistente e escuro, flutuou por um breve instante, envolvendo sua silhueta poderosa antes de se aquietar. Lá de cima, a figura imponente do Batman dominava o cenário. Sua presença, mesmo que em silêncio, era uma força que parecia absorver a luz fraca. Seus olhos brancos, protegidos pela máscara preta, varreram a cena. Ele não confiava nos relatórios policiais. Ele confiava em seus próprios sentidos e em sua ciência dedutiva. Ele acessou o local do crime, ignorando a fita amarela da polícia. A sua análise era minuciosa. O odor de lodo e mofo, perceptível, mas sutil, pairava mais forte perto da porta lateral, um cheiro que não pertencia ao armazém. Ele se ajoelhou e, com a ajuda da luz infravermelha em sua luva, examinou o chão de concreto. Encontrou pegadas. Não eram pegadas de sapatos masculinos grandes ou de tênis de ginástica, mas sim de pés minúsculos, alguns descalços, outros envoltos em tiras de tecido ou sapatos com solas desgastadas ao extremo. Havia também pequenos resíduos de barro escuro e úmido, misturado com um tipo de fibra musgosa que só crescia em ambientes de pouca luz e alta umidade, ambientes subterrâneos. Alfred, ele sibilou, sua voz baixa e grave sendo transmitida pelo comunicador em sua máscara. Os ladrões são pequenos, muito pequenos, e estão cobertos com sujeira de esgoto. Alfred, do outro lado, respondeu com sua voz calma e preocupada. Um crime de miséria, mestre Bruce. Mas a maneira como o guarda os descreveu. Não é miséria comum, Batman interrompeu. É um modo de vida. Eles não estavam apenas roubando, eles estavam coletando itens específicos, componentes de rádio, fios de cobre, peças de motor. Eram eficientes. Isso sugere organização, ou pelo menos um treinamento brutal. O Cavaleiro das Trevas sentiu uma pontada de algo que ia além da frustração. Não eram bandidos comuns que ele estava rastreando, mas sim vítimas. Ele traçou o caminho das pegadas até a borda da doca, onde a rua terminava em uma parede de concreto que dava para a água fétida da baía. As pegadas paravam abruptamente em frente a uma grade de ferro enferrujada que bloqueava um acesso estreito para o sistema de drenagem pluvial. A intuição do Batman, sua ferramenta mais afiada, dizia ali que a pista não estava na água, mas sim sob ela. Ele se moveu rapidamente para a borda da grade de drenagem. A ferragem estava ligeiramente dobrada em um ponto, e os rastros de sujeira de esgoto eram mais frescos ali, marcando o metal. O Cavaleiro das Trevas ativou o sonar em seu centro. O som, inaudível para ouvidos humanos normais, viajou pelo cano e retornou com ecos. Havia movimento, não muito longe. Ele estava prestes a retirar a grade quando os ladrões voltaram. Eles emergiram da escuridão do bueiro com uma rapidez surpreendente. 4 figuras diminutas, vestidas com roupas que pareciam ter sido feitas de retalhos de sacos de estopa e lona. Os olhos deles, no clarão repentino da lanterna do Batman, brilhavam com um medo animal e uma defensiva desesperada. Eram crianças. A mais alta não deveria ter mais do que 12 anos, e a menor, talvez 7.
Batman, com um sussurro rouco, tentou a abordagem. Parem, eu não vou machucá-los. A palavra parar pareceu funcionar como um gatilho. Em vez de fugir, as crianças atacaram. Não com armas, mas com um frenesi de garras e chutes. A maior delas, uma menina com cabelos emaranhados e sujeira cobrindo-lhe o rosto, avançou com um pedaço de cano de PVC que usava como porrete. A surpresa do Batman foi tripla. Primeiro, pelo fato de serem crianças. Segundo, pela sua ferocidade desesperada. E terceiro, pela coordenação assustadora com que se moviam. A menina do cano atacou as pernas de Batman, enquanto um menino menor com a cabeça raspada tentava escalar as costas do herói como se fosse um tronco de árvore, com a intenção clara de cegá-lo ou morder-lhe o pescoço. O Cavaleiro das Trevas teve que recuar, mais para evitar feri-los do que por ser dominado. Ele usou seu corpo como um escudo, defendendo-se dos golpes com os antebraços enluvados. O som era uma mistura de gritos guturais, mais parecidos com grunhidos de animais do que com vozes de crianças, o estalo do cano de PVC contra sua armadura e o bater rápido dos pés descalços no concreto. Batman percebeu que eles não lutavam por maldade, mas por puro instinto de sobrevivência, como ratos aquados. A desesperança em seus olhos era mais dolorosa do que qualquer golpe. "Quem está fazendo isso com vocês?" ele perguntou, sua voz suavizada, mas ainda poderosa. Ele segurou o pulso da menina que lutava com a força de 2 crianças de sua idade e tentou imobilizá-la, mas a garra dela era de uma rigidez impressionante. Eles não responderam, eles só sabiam lutar. Em vez de comunicação, a menina cuspiu no seu rosto e gritou, a voz rouca pelo uso excessivo e pela umidade. "Lá embaixo, a gente volta para casa, deixa a gente em paz." A luta durou apenas alguns instantes, mas a intensidade era de um confronto de vida ou morte. O Batman estava ganhando, claro, mas a cada segundo sua principal preocupação era a integridade física das crianças. Sua hesitação, combinada com a agilidade quase sobrenatural dos pequenos ladrões, foi suficiente para dar-lhes a vantagem. A menina deu um pontapé no chão com uma força inesperada, empurrando-se para trás e sinalizou para os outros com um som que o Batman identificou como um código de fuga. De repente, os 4 se moveram em uníssono, rastejando e espremendo-se pela abertura dobrada da grade de esgoto. O barulho de raspar o ferro e o tecido rasgado foi breve, seguido pelo splash e o som oco de corpos caindo na água escura do túnel. Eles desapareceram em menos de 3 segundos. Batman correu até a abertura e olhou para dentro. A escuridão era completa, interrompida apenas pela linha de água que corria lenta e fétida. Ele podia ouvir o eco de passos rápidos e pequenos se afastando, mergulhando mais fundo no sistema de túneis. O Cavaleiro das Trevas não o seguiu, não imediatamente. Ele compreendeu. Ele, com sua armadura e seu físico musculoso, ficaria preso. Ele ficaria lento. Ele faria barulho. Aquele labirinto de esgoto e drenagem não era um esconderijo para eles. Era um lar, um refúgio. Era o único lugar que conheciam e a única rota de fuga que lhes era familiar. Ele olhou para a grade de ferro deformada. Ele tocou o cano de PVC abandonado no chão. Sua missão havia mudado drasticamente. Não se tratava mais de parar um roubo e prender ladrões. Tratava-se de resgatar crianças perdidas e exploradas de um inimigo que as forçara a viver na mais profunda escuridão, transformando-as em criaturas noturnas de puro instinto. Batman endireitou-se e sua silhueta projetada pela luz fraca da rua parecia mais solitária do que nunca. A escuridão fétida do esgoto que engolira as crianças era uma prova de que Gotham escondia males muito mais profundos e sombrios do que aqueles que caminhavam à luz da rua. O Cavaleiro das Trevas sabia que teria que se preparar para descer. Ele teria que entrar no mundo deles. Capítulo 1. O Mistério do Submundo, Parte 2. O alarme do Armazém 4 já havia cessado.
O silêncio da noite, momentaneamente quebrado pela chegada do Batman, foi novamente preenchido pelo som menos imponente da chegada dos carros de patrulha. As luzes azuis e vermelhas giratórias dos carros da polícia de Gotham City dançavam sobre as pilhas de caixas, adicionando uma camada distorcida de cores ao ambiente sombrio das docas. O comissário James Gordon, um homem cuja barba espessa e casaco amassado refletiam os anos de serviço nas ruas implacáveis de Gotham, chegou à cena. Ele caminhou com uma resignação cansada até onde Batman estava, próximo à grade de esgoto. Seus sapatos faziam um som squish leve no lodo que cobria o chão. "Você estava aqui, Batman", disse Gordon. O tom mais uma constatação do que uma pergunta. Batman, ainda de joelhos, inspecionava as marcas de arrasto deixadas pela grade de ferro. "Eles fugiram, comissário. Por aqui." Ele indicou a abertura estreita, seu rosto um rosnado grave. O detetive Harvey Bullock se aproximou, sua figura corpulenta mal cabendo entre os carros estacionados. Ele bufou, acendendo um charuto com um clique alto e demorado, o cheiro forte do fumo se misturando ao odor de esgoto. Bullock era a personificação do ceticismo grosseiro, e o mistério daquela noite era particularmente irritante. "Lá vamos nós de novo", resmungou Bullock, batendo o pé no chão. "Roubos de duendes do mal? Agora crianças. E o bicho-papão deixa eles escaparem? Quer dizer, o que eles roubaram desta vez? Doces? Bonecas?" Gordon, ignorando a ironia do detetive, consultou seus relatórios. O som seco das páginas do bloco de anotações era a única resposta. "Na verdade, não, Bullock. Eles levaram componentes de rádio de alta frequência, fiação de cobre e, estranhamente, peças de motores de ventilação usados", disse Gordon, seus óculos deslizando um pouco no nariz. "Não são roubos de dinheiro, nem de joias. É o quinto roubo assim neste mês. O primeiro no Armazém 4, mas o modus operandi é o mesmo." Gordon olhou para Batman buscando uma interpretação. "O padrão é sempre o mesmo, itens eletrônicos muito específicos, pequenos, leves, fáceis de carregar. Mas o valor de revenda é mínimo." Bullock, ainda descrente, chutou a grade de esgoto. O clang oco ecoou. "Crianças? Nos esgotos? É uma lenda urbana, comissário. Alguém deve estar usando essas lendas para acobertar uma quadrilha de verdade. Bandidos de verdade não se metem em esgotos, apenas o lixo da cidade." "Este lixo está organizado, detetive", interveio Batman, levantando-se. A diferença de altura entre ele e os policiais era notável. Ele estendeu a Gordon um pedaço de tecido rasgado que encontrara preso na grade, encharcado e fedorento. "Este é o uniforme deles. Fibras ásperas, tingidas com lodo e mofo. Não é roupa de criança de rua que dorme na calçada. É roupa de quem vive na escuridão e na umidade." Gordon pegou o tecido com cautela, sentindo a textura áspera e a umidade. Seu rosto se contorceu em uma expressão de preocupação profunda. Ele entendia a implicação. Não era um esconderijo temporário. Era um habitat. "Então o que faremos, Batman? Entramos com uma equipe de busca nos esgotos?" perguntou Gordon. "Não", respondeu Batman com firmeza, olhando para a escuridão do cano. "Eles se movem por lá muito mais rápido do que qualquer equipe tática. Eles são pequenos e o medo os torna invisíveis. Se tentarmos uma invasão, eles vão se dispersar e vamos perdê-los." Bullock grunhiu. "Então, você vai entrar lá sozinho? Boa sorte, morcego. Traga um repelente gigante." Batman ignorou a provocação. Ele já havia tomado a sua decisão. Alguns minutos depois, o rugido baixo do Batwing já era um som distante, enquanto Batman voava de volta para a mansão Wayne. A aterrissagem na Batcaverna foi suave, mas contrastava dramaticamente com a entrada suja da qual ele acabara de emergir. A Batcaverna era um santuário de tecnologia e ordem, onde as estalactites rochosas se misturavam a telas de computador e equipamentos de ponta. O ar, filtrado e limpo, era frio e seco, um alívio após a umidade sufocante da doca.
Alfred Pennyworth, o fiel mordomo e confidente de Bruce Wayne, estava esperando ao lado do computador principal. Sua figura ereta e elegante, envolta em um roupão de lã, parecia deslocada de um teatro de ópera para o arsenal subterrâneo de um vigilante. Mestre Bruce, os relatórios são perturbadores, disse Alfred, sua voz normalmente estável tremendo ligeiramente. Ele estendeu uma toalha limpa. Não são perturbadores, Alfred. São reais, corrigiu Batman, enquanto retirava a máscara. Bruce Wayne emergiu, sujo de lodo e com a expressão pesada. O contraste entre o herói indestrutível e o homem preocupado era nítido. São crianças, Alfred. Crianças com fome, vivendo em um buraco, lutando como animais por um punhado de sucatra. Alfred ajudou-o a remover as luvas, notando os arranhões superficiais na armadura. Pobreza e desespero não são novidade em Gotham, Mestre Bruce. Mas transformá-los em duendes ladrões? Isso requer uma maldade muito específica. A ferocidade deles não era por crueldade, Alfred. Era por medo. Explicou Bruce, enquanto limpava a sujeira do rosto com a toalha. Eles fugiram para o esgoto como se fosse a única porta segura. Eles estão sendo controlados. A compaixão de Alfred era palpável. Ele se aproximou do console, as mãos cruzadas. Seja quem for que está fazendo isso, Mestre Bruce, ele está roubando algo mais valioso do que peças eletrônicas. Está roubando a infância e a humanidade destas almas perdidas. Você não está apenas resgatando vítimas, você está resgatando a inocência. A profundidade de seu cuidado ecoava na câmara fria. Enquanto Bruce se limpava e se reequipava, ele começou a processar os dados dos roubos no computador. Ele puxou a lista de itens levados no ataque daquela noite, comparando-a com as listas dos 4 roubos anteriores. O monitor principal da Batcaverna brilhou, listando os componentes. Roubo 1. 10 metros de cabo de força de alta voltagem, um regulador de tensão. Roubo 2. Pequeno motor de bomba de sucção, 6 baterias de chumbo ácido. Roubo 3. Peças de radiotransmissor de ondas curtas, bobinas indutoras. Roubo 4. Ferramentas de soldagem, ferro de sucata. Roubo 5. Atual. Componentes eletrônicos de precisão, transistores, resistores, peças de ventilação. Veja só, Alfred, disse Bruce apontando para a tela. Cada roubo complementa o anterior. Não é uma coleção aleatória de objetos fáceis de vender. É uma lista de compras para um projeto de engenharia. Um motor, energia, fiação, comunicação, metal estrutural e agora peças de ventilação. O que o nosso indivíduo está construindo no subsolo, Mestre Bruce? Um submarino? Um sistema de comunicação global com os ratos? Algo menor. Algo mais sujo. Bruce teorizou, cruzando os braços. Eles precisam de ar. Peças de ventilação sugerem que o local é grande, mas mal ventilado. Eles estão construindo um refúgio permanente, uma fortaleza. A análise dos itens levados sugeria um conhecimento técnico básico, mas eficaz. O autor da exploração tinha um plano e usava as crianças como mão de obra descartável, valendo-se da capacidade delas de se espremerem em locais que um adulto jamais alcançaria. Bruce sentiu um arrepio. Não se tratava apenas de um criminoso excêntrico, era um arquiteto da miséria, que havia transformado as vulnerabilidades sociais de Gotham em uma operação criminosa sutil e profundamente cruel. A informação sobre um reino no esgoto de Gotham despertou uma memória enterrada nos arquivos da polícia da cidade. Bruce ordenou ao computador que cruzasse a busca por rei, esgoto e recluso nos arquivos de décadas. O sistema da Batcaverna trabalhou por alguns segundos, emitindo um bip de confirmação. A tela exibiu o rosto de um homem. Não era intimidante, mas estranhamente patético. O homem era conhecido nos relatórios antigos como Sewer King, ou Rei do Esgoto. As fotos mostravam-no nas décadas de 70 e 80, antes da grande modernização dos esgotos.
Ele era um homem excêntrico, com uma obsessão por esgotos e sistemas de drenagem, que trabalhava como inspetor de obras públicas, mas foi demitido por problemas mentais e por alegações de querer fundar uma nova sociedade no subterrâneo. O arquivo de voz, recuperado de um relatório policial de 1985, era particularmente revelador. A voz do homem era alta, com um sotaque carregado de autoimportância e teatralidade. Transcrição do arquivo policial número 47-E. Voz do detetive, monótona. Senhor, você pode me dizer por que estava impedindo o fechamento daquele bueiro? Voz do Silver King, grandiosa e estridente. Impedindo? Meu caro homem, eu estava protegendo a porta do meu palácio. A superfície é um lugar de mentiras e hipocrisia. Eu sou o Silver King. Meu reino é limpo da maldade de vocês, e eu governarei sobre aqueles que forem dignos da profundidade. O esgoto é o coração de Gotham. Eu sou o coração. Eu sou o rei. O arquivo encerrava com um som de Bullock, um jovem patrulheiro na época, gritando de fundo. Tirem esse louco fedorento daqui! Bruce analisou os dados. O Silver King não havia morrido. Ele havia desaparecido. Ele era o perfeito vilão do subsolo. Ninguém se importava o suficiente para procurá-lo. Ele era recluso, perigoso e agora tinha uma força de trabalho explorada para realizar sua fantasia megalomaníaca. Sua obsessão era construir um reino próprio, controlando os esgotos, a única parte de Gotham que, para ele, importava. Ele é um parasita que encontrou uma maneira de procriar seu delírio, Alfred, disse Bruce. Ele não rouba por dinheiro, mas por poder sobre estas crianças, que ele vê como seus súditos leais. Ele está construindo uma vida. A decisão estava tomada. Não havia tempo para chamar as autoridades. A cada hora, as crianças estavam mais perto de serem doutrinadas irreversivelmente, ou pior, de serem vítimas dos riscos sanitários do esgoto. Bruce Wayne se levantou da cadeira de comando. Era hora de se preparar para se tornar o Batman no ambiente mais hostil que Gotham poderia oferecer. Alfred trouxe o kit de investigação subterrânea. Primeiro, veio o respirador. Não um tubo simples, mas uma máscara de filtro de carvão ativado, vital para proteger seus pulmões dos gases tóxicos e do odor corrosivo do esgoto, garantindo-lhe a concentração. Em seguida, os sonares de pulso. Pequenos sensores de pulso que seriam ativados nas botas e luvas, permitindo-lhe mapear a rede de túneis, calculando a profundidade da água e detectando espaços vazios ou obstruções, crucial para evitar desmoronamentos. As botas e luvas receberam uma camada extra de borracha sintética e selamento especial. A armadura, normalmente projetada para absorver impacto e balas, agora era reforçada para resistir à corrosão e fornecer tração em superfícies escorregadias de lodo. Ele pegou também sua lanterna de LED de alta potência, selada para uso aquático, e um rolo de corda de nylon com um gancho de garra menor e mais fino que o normal, perfeito para se ancorar nas tubulações. Ao se equipar, o som era de metal selando-se contra a borracha e o clique do equipamento sendo ativado. "Estou com tudo pronto, Alfred. Eu tenho que ir lá para baixo", disse Batman, enquanto vestia a máscara. Alfred observou a silhueta imponente do herói. "Mestre Bruce, tome cuidado. O esgoto é o único lugar em Gotham onde os olhos do Batman não veem a maldade que se esconde em cada esquina. É um lugar onde a escuridão é a própria fundação. Não se preocupe, Alfred. Eu sou o Batman, e a escuridão é minha aliada", respondeu o Cavaleiro das Trevas. Sua voz, agora abafada pela máscara, trazia a determinação fria de quem está prestes a entrar no inferno para resgatar os inocentes. A jornada para o submundo de Gotham estava prestes a começar.